Olá, aqui é a Ju e hoje eu vou falar sobre uma leitura que eu fiz para aquele projetinho dos presentes de Natal. Eu li Eu, Cristiane F., A Vida Apesar de Tudo, e eu ganhei da Gabi, do Discos, Livros e Nada Mais. Vou colocar o canal dela aqui embaixo. Eu tinha lido, né, o Cristiane F., 13 anos drogada prostituída, quando eu tinha praticamente 13 anos. E esse livro me marcou demais. Assim, ele me causou um impacto tão grande. E não foi, aí eu fui, obviamente, com o tempo, vendo que isso não foi só comigo, né? Ele causou um impacto mundial, assim, não só pela questão do conteúdo, né, do livro, que era um conteúdo ainda muito difícil de encontrar, né, no mercado editorial, como também pela questão do filme, né? O filme que foi lançado alguns anos depois da publicação do livro, ele causou, assim, uma viralização da história da Cristiane F. no mundo inteiro. E, na verdade, foi praticamente contemporânea toda essa história. Tanto que a Cristiane esteve nos Estados Unidos para a premiere do filme, ela com a atriz, que também tinha, acho que 13 ou 14 anos na época, e teve que ter toda a autorização dos pais, essa história toda. Então, na realidade, a Cristiane, no filme, no livro, no primeiro livro, Eu, Cristiane F., a gente termina a história com... É uma história real, então a história termina com um tom esperançoso, né? De que Cristiane, na verdade, conseguiu ter um tipo de esperança, né? De transformação, de reabilitação. A Cristiane, ela tem uma história de família um pouco complicada. O pai, eles saíram de uma cidade menor para uma cidade grande, para Berlim, para ele abrir uma empresa que não deu certo. Então, alguns anos depois já ele se separou da mãe e por isso ele bebeu nessa falha da empresa, né, nessa falência da empresa. Ele bebeu muito, batia, abusava das filhas, da mãe, etc. E a mãe também, então, teve que, depois dessa falência do pai, trabalhar. Ela era secretária de uma editora e aí ela também se preocupa muito, na verdade, em trazer sustento para aquela família. Trabalhava muito, era um conjunto habitacional e nesse conjunto habitacional a Cristiane entrou em contato com várias outras amigas que também se relacionavam, então, com pessoas que consumiam drogas e bebiam muito. Uma coisa de adolescência. E ela aprendeu a viver com essas amigas, porque a mãe não tinha tempo de ensinar as coisas básicas para ela e para a irmã. Então, em realidade, a Cristiane, depois desse boom do livro, que foi feito então por dois jornalistas, e esses jornalistas acompanharam a Cristiane durante muito tempo nessas entrevistas e para poder colocar toda a história, todo o relato dela no livro, né, da forma mais precisa possível. E a Cristiane sempre foi uma pessoa muito esclarecida e lúcida na forma de falar sobre o que ela passava. Então eu acho que o livro, ele traz uma sinceridade que é muito marcante, né? Ele traz uma sinceridade muito dura e a Cristiane não é uma pessoa dramática. Isso sempre foi óbvio no livro e nesse livro agora, no primeiro livro, e nesse livro que ela conta 35 anos depois, tudo que aconteceu desde então. Então, o que acontece? É uma história muito, muito triste o depois, porque você começa a entender o tamanho do vício da Cristiane e como um vício foi levando a outro. Até o próprio vício no remédio da reabilitação se tornou também... ela se tornou adicta desse remédio, desse medicamento, que ainda era um medicamento até novo no tratamento da dependência de drogas, né? Então a Cristiane, ela conta aqui através, obviamente, de entrevistas com uma jovem repórter, né, que ainda estava se formando e tinha um contrato com um grande veículo jornalístico alemão, e ela bate na porta da Cristiane e a Cristiane mostra o quanto isso para ela já estava saturado, assim, é como que a vida inteira ela foi perseguida, ela foi... como é que eu posso dizer, estereotipada como a maior junkie da Europa, né? E isso, assim, ficou marcado dentro dela, eu acho, mais até do que das pessoas olhando para ela, porque ela sempre foi uma pessoa
digamos, de vida normal. Ela não era uma superstar, ela não era uma artista, mas assim, a vida dela por algo que aconteceu, um livro que foi em 1980, né, praticamente, acho que foi 85, por aí, que ela ficou marcada o resto da vida. E isso teve repercussões, obviamente, nefastas, assim, sabe? Porque ela buscou, dentro de um cenário de muito pouco entendimento e aceitação, apesar das pessoas sentirem pena dela, as pessoas não sabiam muito bem como ajudá-la, né? Então, assim, ela passa por situações na qual ela tenta fugir da própria Christiane F. de todas as formas possíveis. E quanto mais ela foge, mais ela se aproxima, né, da questão que, na verdade, era mais importante que ela resolvesse, que é a questão do vício. Então, a Christiane, o livro se intercala em vários momentos e ele se torna repetitivo em vários momentos, sabe? Tem alguns momentos que são entradas da Sônia Vukovic, que é a repórter que entrou em contato com ela para essa matéria do jornal, eu acho que é o Die Spiegel, alguma coisa assim, e aí intercala, apesar de que ela começa a contar desde do lançamento do livro, como ela se envolve com artistas. Então aqui ela conta abertamente de várias bandas e artistas plásticos, pessoas com que ela teve contato, e o pior disso tudo é saber que ela manteve o vício na maior parte de todos esses 35 anos. E como ela sofre hoje em dia com o que esse vício acarretou para o organismo dela, né? Ela toma ainda remédios de substituição do vício. Então, por exemplo, teve momentos em que ela ficou limpa, né? Mas ela bebe, fuma muito, toma remédios, assim, ela precisa de remédios para aplacar a dor e essa falta e esse enjoo. E ela tem problemas de estômago o tempo todo. Hoje, a Christiane está extremamente debilitada, não só pela hepatite C que ela tem também, e pelas questões do fígado dela, né, que o abuso de todas as substâncias causou uma vida extremamente limitada para a Christiane, assim. E ela sente muitas dores, ela sente muito incômodo, ela não pode ficar muito tempo fora de Berlim, porque o tratamento que ela faz é um remédio que tem que ser prescrito praticamente por dia, né? Ela tem que ir nesse centro, tomar eu creio que seja metadona, né? Que é um remédio que era novo na época que ela começou a tomar, novo no mercado da reabilitação, no mercado não, no sistema de reabilitação de pessoas com vícios em drogas, né? E ela bebe, ela abusa do álcool, então, quer dizer, obviamente, a gente fica pensando assim, só um minutinho, Fifinha, sai daqui. A gente fica pensando como é que uma pessoa pôde aguentar tanto tempo todo esse tipo de química no organismo, né? E a questão psicológica, eu creio que é o mais complicado, porque ela nunca tratou, assim, ela nunca teve, eu não sei, eu desconheço, eu sou leiga, né, na questão do tratamento, como ele é feito exatamente hoje em dia, mas eu tive uma experiência de conhecer um lugar que estava inaugurando de reabilitação aqui no Rio de Janeiro, e eles era um acompanhamento não só de médicos, como de psicólogos, como de professores de todos os tipos, tanto de criação artística como de música. Quer dizer, é um processo muito global, né, de uma pessoa só. E a Christiane ficou largada, assim. E o pior, ela ficou largada e com dinheiro. Então, assim, isso é que é a questão que pega muito, assim. Ela diz que ela nunca foi apegada às questões materiais, mas não fossem as questões materiais, ela não teria sido capaz, né, de consumir tanta coisa e gastar tanto dinheiro com a aquisição desses produtos, né? E ela teve várias fases. A fase da heroína em si, de se picar, a fase do êxtase, a fase, quer dizer, a maconha foi sempre, que ela chama do haxixe, né? Então, muita bebida, muito cigarro, e tomava muitos remédios mesmo que diziam que dava onda. Então, assim, Valium. E ela falou de uma coisa muito doida, né? Que é o Rohypnol. O Rohypnol é o que a gente chama de Boa Noite Cinderela. E eu tive uma pessoa que eu acompanhei há pouco tempo que foi fazer uma cirurgia do dentista, uma prótese, enfim, não me lembro o que foi, e ela tomou esse Rohypnol porque ela tinha muito medo da dor, e ela ficou
totalmente fora de si, assim, é perigosíssimo, porque no dia seguinte ela não lembrava de absolutamente nada. Então ela conversou, ela interagiu totalmente, parecia que estava obviamente de pileque ou totalmente fora de si, e ao mesmo tempo, sob o efeito desse medicamento, no dia seguinte ela não se lembrava de absolutamente nada. E a Cristiane tomava isso para ter uma onda, assim, sabe? Então, quanto isso é perigoso de fato, né? E o que é mais triste mesmo é exatamente que a Cristiane teve um filho, ela perde a guarda desse filho, né? E aí ela desesperadamente acaba tentando fugir, e isso tudo aqui é colocado nesse diário. Eu não vou dizer exatamente o que aconteceu depois, para que tenha alguma coisa. O livro tem muito mais detalhes do que eu disse aqui para vocês, mas é uma leitura pesada, é uma leitura cansativa em determinados momentos, porque tem especificidades, né, do movimento e do que estava acontecendo em Berlim naquele momento, e a vida dela que se repete naquelas mesmas recaídas que quando a gente não está próximo de alguém que sofre disso, eu acho que a gente tem vontade de fazer uma intervenção e falar, gente, como é que ninguém nunca pegou essa pessoa no colo e, acompanhou aquela mulher diariamente, né, e assim, levou pela mão, e ela tinha dinheiro para pagar um processo de acompanhamento de terapia, não só reabilitação medicamentosa, mas assim, toda uma estrutura de reabilitação que ela não teve, né? Então isso é muito triste mesmo. O livro me deixou muito angustiada. Ele tem, como eu disse, um ritmo complicado, porque a Cristiane, às vezes, ela entra e sai de histórias, retorna, e aquela cena berlinense e também de Hamburgo que ela circulava, da música e dos cantores de punk, rock, etc e tal, aquilo às vezes cansa, né, um pouco, porque a mesma história sempre, afinal de contas, a Cristiane não se reabilitou. Ela não se curou desse vício. E hoje ela paga muito caro por isso em todos os sentidos da vida dela. O processo de afetivo dela, cognitivo, né? Ela tem um amor pelos animais, ela tem uma generosidade com os fãs dela, mas ao mesmo tempo ela não aguenta mais esse tipo de abordagem, e é como se ela tivesse virado o boi de piranha, sabe, assim, da cena da alemã, né, do junk. Então, tudo que acontecer assim, Cristiane, mais uma vez, volta, e a vida de Cristiane hoje, todo mundo sempre perguntando, ligando para casa dela, tem que mudar 1000 vezes de telefone, e assim, extremamente angustiante ler esse livro, né. Então, assim, eu acho que o impacto do primeiro livro não existe nada igual. Eu acho que mesmo para quem lê agora, assim, porque afinal de contas, uma criança que está sofrendo de todas as formas possíveis de abuso e violência, e ela sobrevive, e a vida dela se passa aqui muito claramente, como eu disse, de uma forma muito lúcida, muito autocrítica. Você vê que a autoestima dela é obviamente abalada a vida inteira pelas razões erradas, né? Pela falta de amor, pela falta de acesso a um processo terapêutico realmente que se preocupa com o paciente, na qual aquilo realmente é algo importante de ser tratado, né? Então eu acho que, eu não sei hoje como tá, eu até me interessei em procurar, porque eu entendo que hoje o tratamento de reabilitação tem lugares extremamente maravilhosos, como esse que eu fui fazer a inauguração, porém ele custa assim 15 mil reais por mês, né? Então são só pessoas que têm muita grana que conseguem esse tipo de lugar. Então como é que é esse tratamento para pessoas que não têm esse acesso, né? Então, e a Cristiane, na verdade, tinha o dinheiro, mas ela não tinha ciência, ela não conseguia, obviamente era um vício, o vício é maior do que ela, né? Então é isso, gente. O livro é muito triste, é muito difícil de ler. Ele assim, eu marquei muitas coisas, eu fiquei muito triste, eu fiquei chocada com a forma com que ela tem noção da finitude da vida dela, por causa dessa debilitação de todo o organismo que ela tem hoje por causa desse abuso das drogas. Então, assim, eu indico para quem é fã do primeiro livro, mas saiba que não é uma leitura fácil, não é uma leitura, assim, fácil que eu digo, óbvio que não, mas, assim, é um ritmo difícil, é uma leitura, às vezes, meio chata em alguns momentos, mas vale a pena, no final das contas. Eu acho que
que é isso, assim, apesar de que é uma pena. Eu sinto muito mesmo pela Cristiane e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo!